Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar rapidinho com vocês a respeito da série Lupin, que chegou à Netflix, é uma série francesa, chegou à Netflix algumas semanas atrás. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. Então, a série Lupin, né, na verdade ela foi dividida em duas partes, ela tem uma temporada só até o momento, mas ela foi dividida em duas partes, então a gente vai ver temporada 1, parte 1, que a gente já assistiu, são 5 episódios, e a gente vai ver a chegada da temporada 1, parte 2, pelo menos foi isso que eu entendi, dando uma pesquisada, e a série gira em torno de um cara que é fissurado, né, no Arsène Lupin, que é um personagem que foi criado em 1905 pelo escritor francês Maurice Leblanc. E o escritor escreveu 17 livros diferentes, ou 17 novels, né? E várias histórias pequenas, cerca de 40 histórias pequenas envolvendo o personagem. A forma mais fácil, na minha opinião, assistindo a série, né, vendo um pouquinho a respeito dos livros, é que ele é quase que a versão negativa, né, do Sherlock Holmes. Enquanto o Sherlock Holmes é um investigador, a gente tem o Arsène Lupin, que é um criminoso, mas os dois agem mais ou menos da mesma forma, até o desenho dos dois é relativamente parecido, e inclusive o próprio escritor, né, Maurice Leblanc, utilizou o Sherlock Holmes. Ele foi proibido de utilizar, porque na época o Arthur Conan Doyle ainda estava vivo, e o Conan Doyle proibiu a utilização, né, do personagem, e ele acabou dando o nome de Sherlock Holmes. Então foi quase que uma zoeirinha ali, ele inverteu o nome do personagem e continuou utilizando. Então existem livros reais do Sherlock Holmes contra o Arsène Lupin. E na história, o Hassan Diop, né, que é o personagem interpretado pelo Omar Sy, ele ganha esse livro do pai em um momento muito importante na vida dele, né, quando o pai, um pouquinho antes do pai ser preso e coincidentemente outras coisas terríveis acontecem. Eu não vou entrar muito em território de spoilers aqui no vídeo, mas coisas terríveis acontecem com o personagem do Omar Sy. E ele acaba quase que transformando o Arsène Lupin no pai dele, né? Ele acaba seguindo como se fosse o pai, dando as dicas de vida ali pra ele, então ele molda toda a vida dele em volta dos livros do Arsène Lupin. Então, falando especificamente a respeito da série, não tem como negar, o Omar Sy, ele é um dos caras mais carismáticos que eu já vi. Ele já era muito bom naquele filme lá que ele fez, né? Os Intocáveis, de 2011, se não me engano, que é o filme francês, que é o maior filme francês de todos os tempos. E agora com essa série, eu acho que o Omar Sy vai ganhar popularidade mundial, né, que ele já merecia, ele já é famoso mundialmente, mas eu acho que Lupin virou um fenômeno tão grande que ele vai atingir um patamar diferente. E ele é um cara extremamente carismático, como eu disse, é muito difícil você não gostar de alguma cena que o Omar Sy tá participando, justamente porque ele rouba a cena, ele tem uma presença de tela muito forte e ele é um excelente ator também. E assim como o ídolo dele, ele também se transforma num bandido, ele também se transforma num ladrão que engana todo mundo. Então muitas cenas ficaram bem legais, a gente vê ele tramando alguns crimes diferentes no decorrer da série. E no decorrer desses 5 episódios ele tenta vingar a morte do pai dele, que acabou acontecendo ali em decorrência de um roubo de um colar, então envolvendo a família Pellegrini, que são quase que os vilões ali da história. Então a série avança de uma forma muito boa. Eu assisti os 5 episódios de uma vez, eu assisti junto com a minha namorada, ela também adorou a série. Então a série é muito boa, a qualidade da série é muito alta, a forma com que as coisas acontecem é muito boa, as locações são muito legais, a gente vê cenas realmente dentro do Louvre, né? Eu fui pra França em 2018, então foi muito legal ver as cenas ali dentro, ver aquelas coisas. Muitos lugares ali que ele vai no decorrer da série são lugares que eu acabei visitando enquanto eu tava lá. Então no quesito diversão e entretenimento, eu daria uma nota 10 pra série. A série realmente funciona muito bem, as atuações são muito boas, independente do ator que você pegar, todo mundo tá atuando muito bem, a ex-mulher dele tá muito bem, até o filho dele, que é meio água com açúcar ali, também atua bem legal nos momentos que ele precisa atuar um pouquinho mais. E a direção do Louis Leterrier, né, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas a direção também é bem competente. O único ponto da série que acabou me decepcionando bastante foi o plano em si, foram os crimes em si, né, que ele comete. Muitos dos crimes são extremamente falhos, dava pra ter acontecido várias coisas pra arruinar o plano, e não acontecem. A polícia é trapalhão praticamente, né, parece que você tá vendo uma série de comédia de polícia de tão ruim que os policiais são.
e o plano não é tão bom quanto eles fazem parecer. É aquela velha história, o maior amigo do Lupin na série é o próprio roteirista, né, que eles fazem de tudo pra ele para ele parecer um gênio ali na história, mas o plano em geral tá longe disso. Muitas coisas erradas poderiam ter acontecido em cada uma das etapas do plano. Na primeira etapa, por exemplo, tem uma pessoa que conhece ele literalmente, né, tem pessoas ali que conhecem a cara dele e mesmo assim ninguém reconhece, poderiam facilmente ter reconhecido ele já naquele momento. Depois poderiam não ter aberto o cofre ali pra ele mexer e etc. E uma coisa que já virou um clichê nesse tipo de filme é que funcionários desses lugares nunca conhecem os outros funcionários, né? Então é muito fácil você se disfarçar de segurança da pessoa que tá limpando e ninguém percebe que você é uma pessoa intrusa ali. Você entra numa festa como segurança, você tá do lado do cofre e ninguém percebe que você é um cara que nunca teve ali antes. Então são várias convenções desse tipo de filme, desse tipo de série, que acabam tirando um pouquinho da experiência porque fica meio cabeludo, né? O crime não era pra ter dado certo, mas acaba dando certo porque o roteiro queria que desse. Então no crime principal, né, no primeiro crime que acontece envolvendo o Louvre, envolvendo um colar ali de várias pedras e tal, eu acho que eles poderiam ter perdido de repente um episódio a mais pra elaborar um crime um pouquinho melhor, pra fazer um plano um pouquinho mais detalhado, porque realmente ficou bastante forçado e outras coisas acontecem no decorrer da série que não fazem muito sentido, principalmente uma envolvendo o Twitter, né? Tem uma parte, quem já assistiu eu acho que vai saber do que eu tô falando, eles postam uma foto no Twitter e depois eles não postam um vídeo no Twitter que resolveria todo o assunto, então acaba ficando meio sem explicação. Eles até dão uma explicaçãozinha muito pequena, mas não é o suficiente pra mostrar, porque realmente não fez sentido nenhum. Se a gente olhar os acontecimentos até ali, eles tinham que ter postado vídeo no Twitter também, então a forma com que o Lupin agiu a partir daquele momento não fez tanto sentido assim. E no último episódio, no episódio 5, acontece uma coisa na praia, quem já assistiu vai saber o que acontece, mas o tempo, o timing das coisas simplesmente não encaixa, porque tinha acontecido uma coisa logo antes que impediria mais ou menos de acontecer aquilo, então eu sei que eles mexem um pouquinho com o tempo ali, mas também não fez tanto sentido. E tem uma cena que chega a ser cômica, né, quando a polícia tá olhando várias fotos diferentes dele e eles falam, nossa, parece que são pessoas diferentes, ele é um gênio do disfarce, sendo que a série fez uma cena só dele se disfarçando, dele tendo um disfarce realmente perfeito que dava pra enganar as pessoas, mas essa cena da polícia aconteceu inclusive antes disso, então eles estavam tentando dar o título ali de mestre do disfarce sem que o personagem tivesse merecido nada disso. Ele é bom de enganar as pessoas, né, ele é bom de enrolar as pessoas e tal, mas um mestre do disfarce até aquele momento ele ainda não tinha sido. Tomara que a gente veja um pouquinho mais disso, porque pelo que eu vi é um dos elementos muito importantes do livro, é que ele se disfarça, que ele tá sempre cheio de disfarce ali numa mala e etc. Então eu não sei se esses elementos vão ser trazidos depois que a gente viu ele realmente se disfarçando. E uma coisa que não é um problema somente do Lupin, né, e sim de todos os filmes de vingança, se ele tem aquela pessoa que ele quer se vingar, por que ele vai e sequestra outras pessoas que poderiam dar muito mais problema pra ele potencialmente? Ele sequestra uma pessoa que tem um cargo extremamente elevado, sendo que ele tá somente tentando criar uma conexão com o Pellegrini. Por que ele já não vai direto pra aquela pessoa? Mas novamente isso não é um problema do Lupin, é um problema de todos os filmes que envolvem vingança. Eles sempre vão escalando, né, uma escadinha pra chegar até a pessoa final, sendo que ele poderia ter feito a mesma coisa que ele fez com esse cara aqui, ele poderia ter feito já com o chefão ali que ele tá tentando capturar. Mas isso são só detalhes, como eu falei, Lupin, eu adorei assistir a série, não quero que vocês me entendam mal, eu não tô tentando procurar qualquer detalhezinho diferente pra criticar a série, mas ela tem alguns problemas, principalmente envolvendo a parte criminosa, mas no geral a série funciona muito bem, o roteiro caminha num ritmo muito bom, os personagens estão sempre excelentes, a gente tem uma dinâmica legal com flashbacks, né, a gente vê momentos importantes da vida do personagem, aí a gente salta de novo pra narrativa principal, aí a gente volta pro período que ele já era adulto, a gente volta pra ele cometendo outros crimes, então eu acho que em termos de narrativa, eles conseguiram encaixar muito bem, de uma forma que conte muito bem a história desse personagem, e eu adoraria ver não só a segunda parte, né, dessa primeira temporada, como eu adoraria ver uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, porque
é um personagem muito bom que consegue carregar uma série nas costas. Se eles derem um crime novo pra ele cometer em cada temporada, seria muito legal. Eu não sei se eles têm planos, né, de fazer mais temporadas, mas considerando que a Netflix conseguiu até desenterrar La Casa de Papel pra fazer mais temporadas, eu acho que Lupin seria muito legal se eles continuassem, porque o Omar Sy é um cara incrível. Eu adorei a série, eu gostei muito de assistir, só que tem alguns probleminhas que eu não pude deixar de notar. E muitos de vocês podem inclusive achar que isso tudo que eu falei não são problemas com a série, não são coisas que atrapalham, então digam aqui abaixo o que vocês acharam. Eu daria no geral uma nota 8 pra Lupin, porque eu achei que em termos de entretenimento é uma série nota 10, mas tem alguns probleminhas como eu falei. Então agora eu gostaria de saber que nota vocês dão pra série Lupin, e vocês gostariam que a série fosse um pouquinho mais contida, tivesse mais 5 episódios e acabasse, ou vocês gostariam que a série tivesse mais temporadas? Diga aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.